Fala pessoal, mais um dia aqui, né, de laudos e revisões de laudos. Bom, já fiz um laudo aqui. Eu queria passar com vocês as imagens rapidamente, que foi o tema da nossa live lá no Insta, há um minutinho atrás. Então eu já falei várias coisas sobre esse paciente, mas vou passar com vocês aqui rapidamente as imagens. Então, paciente de 13 anos, veio para avaliação pré-anestésica, sopro, toma medicação pro coração, mas acho que ele não estava tomando Primobendan, acho que é só Benazepril. E era uma avaliação pré-anestésica, apesar de ter já cardiopatia e estar acompanhando, por uma cirurgia de um nódulo bucal. Então, ele foi só pro exame lá no nosso cliente, né, uma das unidades lá do Hospital Dr. Rato. E aqui a gente tem, enfim, eu começo sempre para via de saída, né, janela parasternal cranial esquerda, fluxo pulmonar. E aí, quando eu fui lá para external caudal, no apical 4 camas, já vi a insuficiência importante de mitral, né. Uma onda E menor que A, com o trive normal, né, apesar dos valores de onda EA um pouco acima do normal aqui, obviamente por sobrecarga de volume, e dá para ver que esse átrio está um pouco aumentado, né. Nesse 4 câmaras não parece muito, mas quando eu olho esse 4 câmaras onde eu fiz o fluxo, parece mais óbvio. Na via de saída eu tinha uma impressão também. Enfim, a impressão geral, né, desse coração é que pelo menos um pouco de aumento de átrio ele tinha. E aí depois isso tem que se corroborar, estava comentando lá no Insta, né? A gente vai fazendo a avaliação subjetiva e aí o laudo ele tem que exprimir aquilo que a gente está vendo. A coisa tem que ser coerente. Se os números que você está obtendo não estão exprimindo o que você está vendo, você tem que assumir que é você que está errando na hora de fazer os cortes e medir os fluxos e medir o modo M, modo, enfim. Então é isso. Aí fui para o fluxo aórtico e acabei vendo uma insuficiênciazinha de válvula aórtica, né? Para ver um jato subindo aqui, apesar da frequência pouco alta, você vê um jato vermelho, ó, bem nesse frame que parou aqui o vídeo. Vou botar de novo. Eu deixei como discreta a moderada, é um jato que eu tinha às vezes a impressão de ser bem evidente, né? Então eu tentei fazer o contínuo desse jato, não foi fácil, simplesmente não deu certo, ficou muito impreciso. Para fazer o PHT, tentar classificar essa insuficiência com um pouco mais de critério, mas para mim ela é discreta para o moderado no subjetivo ali da análise do Doppler. Bom, eu fiz o tecidual, E menor que A, no tecidual, né, ele é menor que a linha, a tricúspide estava insuficiente também, uma insuficiência discreto para o moderado. Quando é um jato bem evidente assim, apesar de ser pequenininho, eu acabo pondo discreto para o moderado. O discreto eu deixo para jatinhos bem fininhos ali, bem tênues, né? Aqui é o modo M, esse aqui eu não medi, o VD na diástole. E aqui a primeira medida que eu fiz do átrio já bateu 1.6, né, de relação à esquerda aorta, e depois eu medi de novo e acabou dando 1.54. Eu acabei usando essas medidas para o laudo e coloquei um aumento moderado do átrio, né? Moderado é importante, né? Eu acabo considerando 1.6 já importante, apesar de enfim, algumas linhas aí de cardiologia colocar isso como nota de corte, mas para mim é óbvio. Eu sempre discuto isso com a minha equipe, né? Eu sou mais velho, antigo, antes dessa relação aí, antes do estudo do EPIC, enfim. E eu sempre olho para esse tipo de coração e eu dou pelo menos um aumento de átrio moderado, porque para mim esse átrio não deveria ter esse tamanho. Deveria ser muito mais proporcional à aorta. Pela experiência que eu tenho, né? São 14 anos olhando corações aí. Eu pego os filhotes, paciente jovem, a gente vê que a proporcionalidade entre o átrio esquerdo e a aorta ela é muito parecida, né? Quando começa a ficar desproporcional,
eu tendo a dar pelo menos um aumentinho de átrio. Não acho que eu trataria esse paciente, mas é isso. Aí aqui eu medi modo M, né? Ele tem 8 quilos, 3,2 para 8 quilos. Eu não fiz a normalização, mas posso fazer agora aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu dei limite superior da normalidade com essa diástole aí. Pelo visual, não achei que havia ventrículo aumentado. Mas vamos fazer a normalização. Se der um aumentinho de ventrículo, eu coloco no laudo, faço uma retificação ali. Bom, como vocês sabem, a normalização é a dimensão do ventrículo, né, na diástole, dividido por x, e x é o peso, ele tinha acho que 8,2 quilos, elevado a 0,294. Você pega esse valor e divide o 3,24, que é deixa eu só anotar aqui, 1,856, que é a normalização pelo peso. Então eu divido a diástole, que é 3,24, pelo valor de x, que deu 1,856. E aí eu tenho 1,74. Eu vou ter que dar um aumentinho de ventrículo para esse paciente também. Acima de 1,7, na verdade assim, né? Tá no limite superior, né? Se eu arredondar, fica 1,7, porque é 1,74. Então assim, o laudo, teoricamente, ele nem precisa de retificação ali, porque a normalização deu no limite. Mas se eu tenho 1,8, ou seja, acima de 1,7 e não tem discussão por arredondamento, a gente teria uma discussão. Sem arredondamento tem que ser acima de 1,7. Então, ou seja, 1,8, 1,9, daí para cima. Então, 1,74 ainda está 1,7, está no limite superior da normalidade. E ele tem motivo para isso, né? Tem motivo para estar no limite ali. Aí, de novo, o que eu faço? Eu associo minha visualização de forma subjetiva durante o exame, construindo, que eu estava falando no Insta, construindo uma imagem tridimensional daquele coração. Achei por bem colocar no limite superior da normalidade. Ou seja, quando eu ponho isso no meu laudo, é quase uma dica para mim mesmo, que se eu ver esse laudo aí e colocar no limite superior, eu já estava meio achando que estava querendo se mostrar aumentado, né? Mas ainda não estava batendo aumento. E aí a normalização bateu exatamente o que eu estava pensando, né? É isso que eu chamo de ter coerência do que você está vendo com o que você está obtendo na hora dos números. Então você acha que está um pouquinho aumentado ou no limite superior da normalidade, bate a normalização 1,7, que é exatamente o limite máximo da relação, você está certo. Então seu laudo está coerente. Você pode pôr limite superior da normalidade no seu laudo. E fica a dica aí para ficar de olho, porque esse ventrículo ele está ali no limite do tamanho dele e ele tem motivo para estar tendendo a aumentar, porque tem uma insuficiência importante, já tem um aumentinho de átrio. E a gente tem que ficar atento a esse paciente aí, porque ele vai evoluir, ele deve aumentar o átrio de forma determinante em alguns meses, e aí a gente vai ter que tratar esse paciente. Então, é um paciente que ele precisa de acompanhamento mesmo, que já está sendo planejado. E esse aí é o caso, né? Pois bem, eu já fiz o laudo, era só para comentar com vocês. Esse caso tinha uma insuficiência de válvula aórtica, acho que eu já falei também. Só colocar um videozinho aqui para... Opa, não é esse. Eu comentei aqui já. Então, se reparar, tem um jato, aqui, ó, esse jatinho aqui é vermelhinho subindo na diástole aqui. Não era um jato tão fácil de pegar, né? Por isso que eu deixei discreto para moderado essa insuficiência, mas é um jato bem evidente quando eu pegava. Enfim, não sei se eu comentei agora aqui no vídeo, se eu comentei lá no Insta, mas enfim. Esse é o videozinho. Da insuficiência valvar aórtica desse paciente. É isso aí, vamos ver aqui. A gente tem um laudo da doutora Maria Luísa para dar uma olhada. Vamos ver se está tudo em ordem. Era um paciente para anestésico também, eu que acabei agendando esse paciente numa das unidades do Mercadão Pet, nossos grandes amigos do Mercadão Pet. Se estiverem vendo esse vídeo em algum momento, tá aí o agradecimento pela confiança. Então vamos lá, um paciente de 5 meses, ó, né? Estudou 5 meses,
possivelmente pré-anestésico mesmo, um pouco taquicárdico, né? O felino de 5 meses é um felino pequeno, não é tão simples fazer o exame. Com sorte ele fica bonzinho, né? Então aqui, ó, nada demais, né? Os tamanhos de cama, espessura de músculo. Eu já vou também analisando aqui a aorta e a ato esquerdo, né? Enfim. Então assim, quando eu começo a revisar os laudos, eu passo pelo laudo, dou uma olhada nos números, no que está acontecendo, né? E depois eu vou para as imagens para ver se aquilo é coerente, né? Para ver se a gente não tem que ter nenhum ajuste. Obviamente dou uma olhada no texto, né? Às vezes sai algum erro de digitação e tudo mais. Então aqui assim, o que eu acabo recomendando? É comum, né? Se você for ler os livros aí, é comum a gente pegar, mesmo fisiologicamente, coisas assim. Paciente de 5 meses, que não tem sopro, não tem nada, e é pré-anestésico, não está acontecendo nada com aquele coração, não tem uma doença congênita, né? Então, quando a gente pega os jatinhos assim, especialmente nesses casos, provavelmente é um escape fisiológico, né? Ficou muito bom essa foto, deixa eu ver aqui na tricúspide. Tá vendo? A foto fica ruim, eu entendo que a gente acaba vendo o jato tentando fazer uma fotinho legal, mas pela taquicardia às vezes não fica tão boa a foto, né? E aí eu consigo corrigir até certo ponto, né? Revisar até certo ponto os laudos, né? Por quê? Porque eu não tô lá, né, fazendo. E tem um componente dinâmico ali, né? Da impressão, da subjetividade. Então não é que eu corrijo do jeito que eu quero e vou corrigindo. Eu dou a preferência para a interpretação de quem fez o exame, obviamente, né? Ó, tá vendo? Olha a frequência cardíaca muito alta, né? E o modo M aqui sofrido, né? Sofrido não, mas é difícil você... Ah, tá aqui a linha. Beleza. É difícil muitas vezes se fazer um modo M no coração menorzinho, especialmente no felino, né? Então aqui era mais para isso, né? Pra gente checar, né? Ter um laudo sobre aquele coração. Antigamente eu escutava, né? Escutava e fazia o exame. E aorta de esquerdo. Exame físico, né? E às vezes nem fazia um exame mais complementar num paciente jovem, né? Que não tem absolutamente nada, por exemplo, provavelmente pré-orquiectomia. Provável, tá? Enfim, mas era assim, pré-anestésico de pacientes jovens que não tem nenhuma alteração na ausculta, no exame físico. Antigamente era raro a gente fazer exames complementares, né? Na época eu fazia estágio, né? Sei lá, 20 anos atrás, meu primeiro estágio foi em 21, de clínica geral, há 24 anos atrás. Hoje não, hoje a gente acaba pedindo para documentação e para segurança nossa, né? Enfim, e aí a gente lauda dessa forma aqui, né? A gente detecta essas insuficiências discretas, triviais, né? E interroga o escape fisiológico, não põe alteração anatômica, porque se for fisiológico não é uma alteração, é fisiológico. Então a gente coloca normal sob aspecto anatômico, considerando, apesar de interrogar, que esses escapes sejam fisiológicos, tá? Então tá tudo certinho do jeito que a doutora Maria Luísa fez. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, acho que não. Então é isso, comentamos o caso desse gatinho, comentamos o caso do paciente, os dois de avaliação pré-anestésica. E é isso aí, acho que por hoje a gente fica por aqui, sem muita novidade. Valeu!